Vidas negras importam. Um quilombo em cada poeta negro. Victor Aquial. Minha cabeça dói. E a insônia me consome as boas palavras. Dentro de cada poeta negro existe um quilombo, mas me mastiga cada vértebra. A movimentação dos homens, o movimento é a sede do que tem pressa. Eu escrevo. Assim minimizo pouco espaço, devorando-me o osso, a indiferença. Assim, talvez as palavras mudem o curso do barco. Lateja minha sanidade, o prato vazio. Lateja minha sanidade, a podridão dos porões. A mistura de todas as necessidades. Fome, a fé, os pés. Lateja minha sanidade a cada mãe pobre preta. Febre, fio. Tirando a própria boca para dar o eles, indiferentes, invisibilizam a nossa dor. Mastigam o nosso sonho. Em cada cana de açúcar triturada. Beberam nosso ouro engenho adentro. Nos frustraram e nos trataram como animais. Nos castigaram e trancaram um tronco adentro. E talvez essa seja a maior das dores. Me olho no espelho a cada dia, envelhecendo décadas em anos, violado dos fios de cabelo adentro. Mergulho pela última vez na água salgada, milhares afogados para porém, lá no fundo, algo me sussurra do ouvido. Viver é a maior vingança. Salve, notas, escurecimentos, gerações. Meu nome é Plínio Camilo. Esse programa, né, o que vai encerrar esse ano, eu ofereço a todas e todos que me acompanharam, que nos assistiram, que nos ouviram, que comentaram e que divulgaram. Tem mais. E hoje, e essa semana, vamos fazer um Estante Preta para fechar. Né? E aí, um leve comentário. Esse ano a gente tentou várias fórmulas. E é isso, é experimentar. Fizemos algumas coisas nesse final de ano mais curtas. Mas ano que vem voltaremos com as entrevistas, com a conversa. Tudo. Então vamos terminar com o Estante Preta, porque estamos aqui por causa do livro. Livros de autoria negra. Livros escritos por pretas e pretos, para pretas e pretos e para todos os outros também, mas falando de pretas e pretos. E o primeiro é interessante, esse Pai contra a Mãe. É um conto, Machado de Assis, que também foi publicado em livros, em quadrinhos, em várias versões. Segundo, Bolivar Torres, após décadas sendo acusado de mentir sobre o assunto, coisa burra, né? E até mesmo falarem que ele traiu as suas origens africanas, e ninguém esquecendo que ser negro, né, no século XIX era uma coisa completamente diferente do que é ser negro no século XXI. Não é fácil, mas naquele momento. Aí, falando sobre esse conto, né, pai contra mãe, Machado de Assis foi direto. A premissa fala por si só. Com um filho a caminho e tendo fracassado em todo tipo de trabalho, um homem desesperado, por sustento, se converte em caçador escravizado. Ele persegue e captura uma fugitiva grávida, que lhe implora por clemência. No fim, a mulher aborta e é devolvida ao senhor que a escravizou. A frase final do caçador é conhecida como uma das mais impactantes da literatura brasileira, em todas as crianças. Interessante que o José Fernando Pessoa de Azevedo, dramaturgo, professor da Escola Dramática de São Paulo, ele afirma que hoje é impossível ler Machado de Assis sem reconhecer em sua obra uma crítica decisiva ao funcionamento da sociedade escravocrata. Em uma, em uma perspectiva tradicional, podemos até dizer que a figura do escravizado não seja protagonista na literatura de Machado de Assis, mas em quase tudo que escreveu, o autor explicita a lógica, a violência da classe dominante. Mesmo quando ele não tematiza a escravidão, ele mostra como algo estruturante. E é isso, né? Da questão dele. E aí tem aquela questão, e aí nós trazemos
esse livro do professor Eduardo de Assis Duarte, né? Machado de Assis, capoeirista das palavras. Essa afirmação do professor, ele fala, no seu livro, lançado em 2007, foi renovado e está numa edição nova, que havia uma surpresa com o autor sendo tratado como um negro. A frase do crítico americano Harold Bloom, e ele seria o maior literato negro surgindo até o presente, provocou um certo choque, que a partir do momento que Machado de Assis falece, ninguém, né, ele já embranquece. Nunca, nunca. O professor Eduardo fala que faltou aos estudiosos se concentrarem mais nos textos que o Bruxo, Machado de Assis, como era conhecido, publicou com pseudônimos na imprensa abolicionista. E aí está se estudando, tem se encontrado muitos pseudônimos dele. O professor nota que, de acordo com pesquisa de Raimundo Magalhães Júnior, no seu biógrafo, o autor teria sido sócio da Gazeta de Notícias, principal veículo abolicionista do Rio de Janeiro. Mas, por ser funcionário público, ele temer represária, o autor se escondia. Dizem que a sociedade na Gazeta nunca foi comprovada, mas o biógrafo não teria usado isso. Como eu falei, afirmando, tem se feito essa arqueologia literária, tem se descoberto pelo menos mais 30 pseudônimos de Machado de Assis. E ainda não, muitos, e aí é uma frase do professor, muitos acreditam que ele estava jogando capoeira, quando na verdade estava lutando. Machado era especialista em praticar em seus escritos uma verdadeira poética de dissimulação. Pai contra mãe, Machado de Assis. Estante Preta. Um outro livro importante, Terra Negra, de Cristiane Sobral. Segundo Luiz Henrique da Silva, terra, a camada superficial do globo onde nasce a vida, pedaço do chão, o qual o ser humano costuma chamar de seu país, região local, né, de afeto, de identidade, corpo carregado de história, memória, experiência no mundo das palavras. Negra, segundo Luiz ainda. Palavra associada à cor e à pessoa de coloração de terra fértil e corpos múltiplos. Identidade de coletivo populacional diverso, oriundo da essência aperta da herança da partilha, de uma escrevivência individual e coletiva, mundo de palavras, sororidade. Não é, e o Luiz afirma que não é usual escrever ou falar numa resenha ateando ou vendo palavras e significados colhidos em impressões de literatura, mas também, me parece, Luiz, pouco seguir a lógica bem comportada dessa resenha, desse livro de Cristiane Sobral. E há uma razão para isso. Os poemas, desde sua primeira página, apontam para a inquietação, cujo resultado só poderia ser um livro maduro, forte e decisivo no conjunto da obra da escritora. Talvez porque seja o mais diverso entre os anteriores e os posteriores. Sobral, nessa terra sem fim de palavras, é a própria literatura negra brasileira, a própria literatura negra brasileira feminina. Nesse terra ela versa sobre várias coisas e, como diz o Luiz, não é uma poesia cor-de-rosa, vai direto ao fundo e, ao mesmo tempo, indo direto ao fundo, emociona, incomoda, nos desacomoda. Terra Negra de Cristiane Sobral. Por favor, deixe os seus comentários, observações, críticas das derrapadas todas que dou e darei. Aí, lembrando dessa parceria com a Cristiane Sobral, nós estamos presos Encontro Jovem. O livro está sendo lançado, será lançado em 2024. É uma antologia escrita por pretas escritoras negras e negros escritores pretos, todos bons, finalistas do Prêmio Jabuti. Ganhamos Jabuti de 2022, fomos finalistas, estamos lá.
né? Cada conto é uma narrativa curta que transmite essa também, essa ideia, esse incômodo. E aí temos essas camadas de encantamento, desencantamento, de sorrisos, risos e gargalhadas. E falando dessa literatura negro-brasileira. É importante, está aí, está sendo feito. Procurem, procurem. Teve um processo de pré-venda e agora, janeiro, a gente está nas bancas. E lembrar dos autores e autoras negras e Pretos Encontros Jovens. Tiago Predoso, Sueli Fernandes, Shirley Maia, Línio Camilo, Neide Lopes, Negro Du, Luana Levi, Kátia Moraes, Ivan Reis, Ipe Rosa Odecré, Diogo Nog, Débora de Andrade e Cristiane Sobral. Estante Preta, vamos lá. Um outro é Invisíveis, de Adriano Moura. Segundo Érica Luciana de Souza, ainda jogo água fervente nela. Essa é a fala da dona Noêmia, católica, fervorosa e reverenciada, o sacramento da igreja, que consiste em comer o santo corpo de Cristo nas missas dominicais. Contudo, Patativa, aquela negra bêbada, escandalosa, a tirava do sério e a sua santidade. Até um dia que ela cumpriu a promessa e banhou Patativa com água fervente. Adriano Moura é professor da universidade, pesquisador na área de literatura africana e de literatura afrodescendente brasileira, autor de peças teatrais, escritor, um preto que escreve sobre tudo, com tudo. Né? E esse trecho foi desse livro dele, que é realçar, né? Trazer a cor de todas essas pessoas invisíveis, né? E o narrador encontra, né? Essas e outras cenas, muitas delas ambientadas em Campos do Itacai, apontam que Adriano escreve o que viu, e ao mesmo tempo o que ele lembra do leitor, e muito mais. Adriano Moura, como muitas escritoras pretas e escritores pretos, ele rediz o que viu, ele revê escrevendo, ele realça, não tem uma receita, não tem essa questão por estar falando, ele realça algumas coisas daquela realidade crua, nua e preta. E é isso que é escrever. Né? É mais, né? Essa literatura do Adriano, como várias literatura negro-brasileira, não é uma fotografia, é mais do que uma fotografia, é uma pintura de um quadro, e que ele traz outros detalhes. Adriano Moura, Invisíveis, assine um canal, Estante Preta. E lembrando de uma outra parceria, também com Adriano Moura, que vai ser lançado em 2024, é Entre Orum e Uaie, Carolina e Abdias. Né? Essa é uma coletânea de contos tratando de forma ficcional sobre essas duas figuras importantes da literatura, da vida, da trajetória do negro do Brasil, Carolina Maria de Jesus e Abdias do Nascimento. Com essa capa linda do Diogo Nog, iremos lançar esse livro nesse 2024. De uma forma forte para todas e todos. E é importante sempre lembrar quem é que está participando disso. Né? Lembrando, além do Adriano Moura, temos Cloud Dias, Diogo Nog, Gilda Portela, Ilma Fátima de Jesus, Jefferson Lima, Línio Camilo, Leandro Passo, Lília Guerra, Negro Du, Renan Wagler, Cosi Brasil, Sérgio Rosa, Sueli Fernandes e Tiago Pedro. Logo, 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 logo mesmo, todos saberão. Entre Orum e Aie, Carolina e Abdias.
Vamos lá, inscreva, assine o canal, divulga. Vamos nesse 2024 trazer muita gente. Uma outra estante preta importante, lançada o ano que vem, O que dá de autêntico em Uma Mãe Inventada, de Olua CI. Segundo Nina Rose, esse livro dessa paulistana, a maternagem, desde o colo vazio, a fecundação, o ventre. Logo, a mãe inventada do título é uma mulher que escreve, criando rebento poemas no espaço literário, lugar onde pode, além de ser quem é, o ser que inventa. E ter uma mulher negra quando as pessoas em sua cor são oprimíveis, violáveis, matáveis, é, por um lado, uma experiência de teor permanente, que não nos deixa esquecer em um só instante que meu país mata por capricho criança que ousa nascer preta. Por outro, obriga a tradição africana afrodiaspórica a maternar aldeias, processo de apoio entre mulheres no cuidado de crianças e de si mesmas. Há um provérbio africano, africanina, que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Ser uma mulher preta é partilhar, ser a criança e a aldeia toda. E esse livro é importante, é interessante, é valioso. O que há de autêntico em Uma Mãe Inventada, ou Lua CI. Também, uma coisa, a capa é meramente ilustrativa, uma outra publicação nossa importante, poemas, contos, crônicas, Rosas para Marielle. Lançaremos o ano que vem. Está no prelo. Está aí para acontecer. Né? Parte desses contos que estão aí já foram apresentados, muitos contos, na revista Rosa, revista Chápera, Habitações de Encantamento. Aqui, né, no primeiro comentário ou na descrição, onde vocês encontrarem. E é importante sempre lembrar das pretas escritoras e dos pretos que colaboram. E é importante falar que nos acompanham Ana Gilda Leocádio, Ana Paula Campos, Benedita Lopes, Caroline Paixão, Cristiane Sobral, Débora Medeiros de Andrade, Diogo Nogue, Fabiana Nascimento, Félix Ventura, Ifé Rosa Odequê, Ilma e Fátima de Jesus, Irani Ribeiro, Janaína Nascimento, Júlia Emílio Braz, Leandro Paz, Luana Levi, Luísa Aosaka, Miriam Castro, Miriam Vieira, Mônica Gomes, Negro Du, Neide Lopes, Paulo Machado, Benito Camilo, Roberta Borges, Rogério Adriano Silvestre, Sérgio Alves, Sérgio Rosa, Shirley Maia, Suede Fernandes e Tatiana Joaquim de Lima. Rosas para Marielle. Esse ano promete, esse ano vai cumprir. E os nossos próximos encontros? Esse janeiro vou reservar para a gente relembrar, para a gente rever encontros memoráveis que nós tivemos aqui no nosso escurecimento. Não serão todos. A memória tem em todos, mas alguns interessantes para rever. E até aceitando informações. Primeiro será dia 1º de junho, começaremos com Conceição Evaristo. Dia 8 de janeiro, CUT. Dia 15 de janeiro, Cristiane Sobral. 22 de janeiro, Flores e Baobás, né? Essas pretas escritoras negras muito potentes que fizeram um encontro emocionante. E final de janeiro, Selminha Reis. Relembrar que em fevereiro aí a gente começa o nosso trabalho forte para todos. E terminando, quero ler de novo aquele poema, não é ler aquele poema do Vitor Aical, que eu abri o programa, abri essa nossa conversa, mas é ler esse poema, porque esse poema ele escreveu podendo ter essa leitura de cima para baixo, de baixo para cima. E aí vamos fazer a leitura inversa. O quilombo em cada poeta negro. Viver é minha maior vingança. Porém, lá no fundo, algo me sussurra aos ouvidos.
Meus irmãos, milhares afogados no mar adentro. Mergulho pela última vez na água salgada, violados fios de cabelo adentro, envelhecendo décadas em anos. Me olho no espelho a cada dia, e talvez essa seja a menor das dores. Nos castigaram, trancaram o tronco adentro, nos castraram e nos trataram como animais. Beberam nosso suor e engenho adentro. Em cada cana-de-açúcar triturada, mastigaram nossos ossos. E eles, indiferentes, invisibilizaram nossa dor, tirando a própria boca para dar ao filho. Febre, o frio, lateja minha sanidade a cada mãe pobre preta, fome, as fezes, pé. Mistura de todas as necessidades. Lateja minha sanidade a podridão dos porões. Lateja minha sanidade o prato vazio. Assim talvez as palavras mudem o curso do barco. Então escrevo, devorando-me o osso a indiferença. Assim talvez minimize um pouco o que faço. Então escrevo, pressa. O movimento é a sede dos que têm. A movimentação dos homens, mas me mastiga cada vértebra. Dentro de cada poeta negro existe um quilombo. Insônia me consome as boas palavras. Minha cabeça dói. Vidas negras importam. Bom 2024. 2024 produtivo, forte, firme para todas e todos nós. Bora lá, não nos comportemos.